graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Amém. Que bom estarmos aqui nessa quarta-feira. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui para aprender, adorar e a cultuar o Senhor. Vamos estar de pé, vamos estar orando. Senhor Deus, Senhor maravilhoso. Senhor, desde já eu quero te dar graça por mais esse dia de vida a qual o Senhor nos concedeste. Te dar graça pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua benignidade, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, eu vou colocar diante de ti as nossas vidas, Senhor. Os nossos anseios, as nossas tristezas, as nossas alegrias, tudo aquilo a qual muitas vezes quer nos desanimar ou às vezes até nos empolgar cada vez mais. Mas sabemos que temos uma vida debaixo da destra do Senhor. Embora por muitas vezes fazemos a nossa vontade, erramos, acertamos, tentamos consertar, mas no fim de tudo vemos que só o Senhor pode nos dar o melhor. Só o Senhor tem nos oferecido o melhor a qual podemos ter. Senhor, nos perdoa, somos falhos, somos defeituosos. Te peço perdão, cada um de nós. Senhor, toma em tuas mãos este bairro aqui, o Barroso, esta casa a qual estamos aqui, já há um período de 3 anos que nos encontramos aqui, procurávamos e achamos este local. E aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem dado ânimo a este povo. Senhor, é pela vida daqueles irmãos que não puderam chegar, a vida daqueles irmãos que estão longe, como o nosso Manuel, a vida daqueles irmãos que talvez pensaram em vir e estar aqui conosco, que não puderam vir. Toma em tuas mãos nossos louvores, a nossa adoração. Toma em tuas mãos o ensino a qual o irmão vai trazer aqui para cada um de nós. Possamos aplicar em nossas vidas, possamos compreender que às vezes escutamos, mas não fazemos. E não nos adianta, Senhor, uma fé sem obra. E não adianta uma obra sem fé. Porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Pode, Senhor, nos continuar dando força, nos dando saúde, nos revestindo da Tua armadura. Em Tuas mãos, nossos lares, nossos trabalhos, tudo aquilo que fizermos. Que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Abram os seus cenários na página 8. Louvor de número 24. Esse louvor ele é muito bonito. Fala daquele que um dia almeja encontrar a glória do Senhor. E que nós possamos encontrar essa glória. Não só no grande dia, mas nós já possamos estar sentindo aí nossas vidas hoje. Amém? Um dia limpo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, posso então eu sentir. Oh, Jesus Cristo já está
cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser nossa paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui, e todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. página 10, louvor de número 45. Há momentos Em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra seu amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra seu amor por nós. foi no Calvário Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro mostrou ao mundo o que é o amar. que é o amar. Foi no Calvário No Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro mostrou ao mundo o que é o amar. o que é o amar. Aqui no mundo As desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que Ele vai voltar. aqui no mundo, as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário No Calvário, que ele sem falar sem falar, mostrou ao mundo inteiro mostrou ao mundo o que é o amar. o que é o amar. Foi no Calvário Foi no Calvário, que ele sem falar sem falar, mostrou ao mundo inteiro mostrou ao mundo o que é o amar. o que é o amar. Página 11, número 55. A tua palavra escondi, guardada No meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti.
Venho a ti, venho a ti, sem nada em mim, sem nada em minhas mãos, mas meu coração mas meu coração deposito aos teus pés. deposito aos teus pés. Leva Leva a tua presença, a presença, ó Deus, oh meu Deus, a minha oração. a minha oração. Tu és meu Rei e meu Senhor, eu trago a ti o meu louvor, em sacrifício a ti, meu Deus altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti, eis-me aqui, rendido estou altíssimo. Tu és meu Rei e meu Senhor, eu trago a ti o meu louvor, em sacrifício a ti, meu Deus altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti, eis-me aqui, rendido estou altíssimo. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Que bom mais uma vez o Senhor ter nos proporcionado esse momento maravilhoso. Amém. De estarmos aqui para poder aprender mais, né? Sobre a palavra do Senhor. Nós estamos em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Na quarta-feira passada, nós vimos do versículo 1 até o 20, onde nós vimos a grande história daquele homem que era endemoniado, acorrentado, vivia em cadeias, tinha uma vida totalmente perturbada, mas um dia ele teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou completamente. Completamente. E um dos pontos que foi mais bem destacado é que quando Jesus ele vai partir, aquele que era endemoniado, mas agora lúcido, consciente, ele pede para ir com Jesus. Só que Jesus dá uma ordenança, não, você fica aqui, vai para os teus e anuncia como grandes coisas o Senhor fez contigo. Na verdade, ali aquele homem saiu pregando a palavra do Senhor, falando sobre a grande maravilha que Deus tinha feito na vida deles. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e retratar uma frase que eu falei aqui na quarta-feira passada. Por incrível que pareça, depois eu me arrependi pela mal palavra, sabe? Por isso que nós temos o Espírito Santo na nossa vida e é aquele que nos adverte e nos ensina a se arrepender, né? Porque quando eu estava tratando desse assunto, aí eu estava tratando de outros assuntos, né? Sobre música mudando, sobre o alcoolismo. E aqui eu citei uma palavra que depois eu, pensando bem, me arrependi, que eu falei que na igreja de Cristo tem muitos que são papudinhos. Foi dessa forma que eu falei. Vocês se lembram? Mas depois aquilo ali pesou em mim, sabe? Pela palavra que eu não sei. Porque é uma palavra forte, né? Porque na questão que eu falei, né, papudinho,
Não, porque a gente sabe que na realidade o papudinho é aquele que bebe todo dia, né, irmãos? Todo dia ele está lá embriagado e bebendo, né? E assim eu tratei alguns irmãos que possivelmente podem estar na igreja, né? E isso não acontece, né? Tem algumas pessoas que vão tomar o vinho, né? Mas não na questão de ser papudinho, né? Então, foi uma palavra pesada que a gente tem que se resguardar, irmão, e vigiar, porque às vezes naquilo que nós falamos, conferimos, nós vamos ser tentados dessa forma também. Mas eu já orei a Deus, pedi perdão a Deus naquele mesmo dia, e estou aqui só retratando para os irmãos essa má palavra que eu falei, que não era para ter falado, sabe? A questão que eu ia falar é que tem alguns irmãos que são dados, né? Ouviram, mas não na questão de. E na palavra que eu sei que todos os dias vão falar, né? Embriagado. Essa palavra foi muito, muito pesada. Estou aqui retratando com a igreja do Barroso. Mas vamos lá. Até aqui, irmãos, o que é que nós temos aprendido? O que é que vocês querem falar? Questionar? Nós temos que entender que aqui é um estudo, né? Que todos têm que compartilhar, têm que falar, perguntar. Né? Não é só o Cícero, não é só o Cláudio, o Mateus, o Elton, né? Que vem aqui e fala, todo mundo fica calado. Né? Da história de Já não, perdoa. Sobre a história passada. Ou então, alguns textos atrás, o que é que os irmãos aqui podem colocar? No capítulo 4, 35, né? Pronto. Aí naquele dia, cedo da tarde, disse Jesus: passemos para outra margem, né? Jesus comissionou, né? Disse para ir para o outro lado. Isso. Aí quando chegou do outro lado, né? No versículo 5. Entrementes, chegamos à outra margem do mar, terra dos Gerazenos, né? E lá, o que aconteceu? Eles foram expulsos, né? Daquele lugar, né? Isso. Chegaram, mas foram expulsos. E aí depois Jesus volta naquele lugar, né? Porque como eles não quiseram, ele voltou. E aí chamou a atenção esse fato de Jesus, ele ir para lá, e ele chegou lá, teve uma turbulência, né? Que foi a tempestade, mas ele chegou. Isso. E quando chegou, eles não quiseram Jesus, ele voltou. Então me chamou a atenção que o vento e o mar obedecem a voz, né, de Jesus. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre os demônios, mas quando chega a vez do homem, ele dá a liberdade de fazer a sua própria Escolha. E aqueles homens não quiseram, Jesus lá e ele respeitou. Ele saiu. Né? Diferente dos demônios, né? Eles estão lá, se submetem, né? Isso. E a natureza também. Ele mandou eles parar, Jesus mandou parar tudo, para e todo mundo né? Parou. Mas quando chega a vez do homem, aí ele dá essa liberdade. Se nós queremos ou não a presença dele. Ele nos dá esse direito de escolher. De escolher, né? É muito bom. Porque lá na natureza ele tem autoridade e manda, né? Manda. E obedece. Os demônios do mesmo jeito. Também. Mas quando chega para nós, cabe a nós escolher, não é verdade? É uma pregação do evangelho que nós fazemos, né? Estamos aqui anunciando, falando dos dois caminhos, mas quem é que vai tomar a decisão, né, irmão, de escolher? É aquilo que Deus fala, né, que vejo com formação e imagem, né? E semelhança, mas é algo esquisito, né? Porque Deus também deu essa autoridade para nós escolher. É nós que tomamos a decisão se nós queremos um caminho estreito, né? Ou um caminho largo. Deus podia muito bem fazer nós como robô. Né? Não, pronto, ele mandava e nós obedecíamos. Não, mas deu essa liberdade para nós escolhermos, né? Até pelas nossas decisões e naquilo que nós escolhemos, que não vamos ser julgados. Muito bom. Cláudio. Como está falando. Mas o que ele falou lá em João 12, 44 e diante. Eu não vim para ajudar. Eu vim para salvar. Isso. Mas as palavras que ele deixou lá, essas vão combinar os
Isso. Fazendo uma colocação de João dentro da situação. Nós, ele defende o livro, ele ensina, ele mostra para mim. É assim que eu quero, ele faz. Só que isso vai fazer falta muito comigo. Interessante, irmãos, que a gente, quando a gente lê lá o livro de Amós, né, o profeta, né? Quando a gente realmente está tão distante de Deus e endurece o coração, porque prestar atenção que Deus fala só, barrigada aí. Deus fala lá, né, através dos profetas. O castigo que eu vi sobre aquele povo, não é verdade? Deus disse que ia tirar toda a ceifa, ia trazer sede, ia fazer tudo, mas mesmo assim o povo não ia o quê? Se voltar o quê? Para Deus, né? A dureza do coração do homem, né? Quando ele endurece o coração e não ouve mais a Deus e não obedece, né? Tanto que realmente o castigo eminente, ele veio sobre a vida daquele povo, não é verdade? É o poder de escolha, né? De decisão que nós temos, né, irmão? Porque Deus vai lá bem, ele se expressa muito bem. E quando aqui o profeta fala, ó, eu vou tirar a ceifa de vocês, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí mesmo assim o povo não temeram a palavra do Senhor, né? Naquele grande dia que vai ser o juízo, vai ser o pior, né? Mas Deus, mais interessante que na Amós, Deus fala assim, mas se vocês se arrepender, né? Se vocês se arrepender dos vossos caminhos, se voltar para mim, né? Eu não trarei esse castigo iminente sobre a vida de vocês. Assim, eu fico vendo o grande amor de Deus, né? É muito grande, a misericórdia de Deus é muito grande. Deus realmente longânimo, é misericordioso, tem paciência. Porque Deus fala lá, ó, mesmo tudo isso aqui que vocês estão fazendo, estou só projetando mais nessa questão de falar. Mas se vocês se arrepender, se voltar para mim, eu continuarei sendo Deus de vocês. Mas só que o povo não derem ouvido a palavra do profeta, né? Só que se salvou foram os remanescentes dele, os poucos, né? E assim também é o que vai acontecer da mesma forma, né? Só vai ser salvo os remanescentes. Aqueles que realmente perseveraram até o fim e tentaram viver, né, compadre? Uma vida correta diante do Senhor. Deus deu essa liberdade para nós, né? De escolher. Porque a gente sabe botar no ele, sabe? Na interna, o Espírito Santo. Hã? Como ele diz, ele dá a liberdade, mas não para dar uma posição. Não, exatamente. Né? Com certeza. A questão é que hoje as pessoas usam da liberdade, né, para libertinagem, né, de muitas coisas, né? Porque hoje pega aquele Deus lá, um exemplo, né? Que é o mesmo Deus, não mudou, né? Mas se você ler o Velho Testamento, vai ver aquele Deus que quando o povo pecou, murmurar, abriu um buraco, né, consumiu 1.000, 5.000, na mesma hora mataram, não é verdade? Mesmo assim as pessoas não temiam. Na verdade, irmão, vamos imaginar, saiu aquela grande multidão lá do Egito, que foi uma multidão, foi várias pessoas. E muitos ali viram os seus colegas do lado morrerem, por causa da murmuração, do pecado, mas mesmo assim eles não temiam aquilo. E mesmo assim murmuravam, pecavam, falavam mal de Deus, e Deus lá matando, consumindo, mas o povo, o coração tão duro, né, que aí não deixava o pecado, não é verdade? Aí hoje não, por exemplo, né, estamos na graça, né, hoje, que muitas pessoas pregam, né, irmão? Mas as pessoas se aproveitam da liberdade, né? Mas para praticar coisas que desagradam a Deus, né? Mas nós temos que entender que esse Deus, ele não mudou. A ira de Deus está reservada o quê? Para aquele grande dia. Não é verdade? Onde ele vai dizer, ó, 20, né? Bendito do Pai, para o reino eterno, né, que já está preparado. Agora, os que estão lá, ó, vocês se apartaram, né? Para o fundo do inferno, onde haverá pranto e ranger de dente, né? Às vezes, irmãos, nós recebemos alguma advertência de um irmão, por algum erro que nós estamos fazendo, parece ser pesado, né? No momento, mas pesado, mais ainda vai ser a palavra de Deus. Apartai-vos de mim, né? Vós que praticais iniquidade para o fogo eterno, que nunca o quê? Essa palavra aí vai ser pesada.
Porque naquele dia não vai ter mais jeito. Não vai ter mais. A misericórdia Deus está tendo hoje, né? Estamos aqui vivos, né, Mateus? Respirando. Hoje Deus está tendo misericórdia. Nesse momento. Mas naquele grande dia, a Bíblia nos mostra que não vai ter misericórdia. A misericórdia dele é só enquanto quando tratar o cara. Isso. Saiu, acordou em prato, de repente está fazendo a vontade do cara, ele vai sofrer, não. Isso. Se caso ele acordou em prato, de repente está vivendo a vida nesse estado, andando no caminho, a misericórdia. Aí ele não sabe o que é. Isso. Irmãos, eu não sei vocês, mas todo dia eu não tenho um dia que eu não peco. Todo dia eu peco. Todo dia. Não tem um dia que eu, rapaz, hoje eu não pequei. Agora eu posso até lembrar, mas amanhã eu não vou pecar, mas eu acabo pecando. Eu não sei vocês, se vocês não pecam de jeito nenhum, me ensinei a estratégia de não pecar. Porque eu peco. Aí eu peco no falar, eu peco no pensar, eu peco em várias formas. Todo dia eu estou lá pedindo perdão a Deus, o Senhor me perdoa. E quando eu penso, é que nem aquele que pode falar, aquilo que eu quero fazer, né? Acabo fazendo e acontece comigo. Rapaz, eu não vou fazer isso aqui. Mas quando a fé eu acabo fazendo. Sabe? Mas estou aqui, né? Estou vivo e todo dia eu estou tentando o quê? Mudar. Uma vez eu falei isso com a pessoa ficou, uma pessoa que não era cristã, né? Ficou explotada. Porque o povo do mundo olha para mim, para você, quer ver a gente perfeito. Não quer ver nenhum defeito, né? Porque eu quero ver você. Não, os lá de fora principalmente. Então que eles ficam, da mesma forma que observavam Jesus, a pegar Jesus em qualquer coisa, não é verdade? Para poder acusar, se acontece comigo com você, irmão. No trabalho o cara lá fica vigiando. Ele sabe que tu é cristão, que, né, chama crente, né? Mas ele fica lá observando tudo. Um deslize que você der, rapaz, tu não é crente, né? Porque eles querem ver nós o quê? Uma perfeição. Eu digo assim, tudo é católico. Aí uma vez eu peguei o cara, macho, eu vou falar com você aqui, meu irmão. Eu todo dia eu pego, o olho dele ficou desse tamanho, né? Todo dia eu pego, irmão. A minha diferença não tem nenhuma diferença entre mim e você, na questão tudo é assim, né? Eu falei, né? Agora a questão é que eu estou na oficina. Todo dia Deus está lá, postando um parafuso aqui, né? E ainda bem, irmão, graças a Deus que Deus nos deu o Espírito Santo para poder nos guiar, nos advertir, nos mostrar o momento que nós estamos errados e se arrepender. Não é verdade? Agora, com você é diferente. Você peca e não tem nenhum remorso. Tá? Mas assim, irmãos, é porque às vezes a gente pensa que o pecado é aqueles cantarosos, né? Que é a bebida, a prostituição, a droga, né? Que é aquele que é mais não, mas o pecado está em tudo. Não é verdade? Está numa palavra maldita no momento, né? E você falou, não vestir, falou, já está falando, mas pecou. Está no pensamento, às vezes quando eu julgo o irmão meu, sem mesmo antes saber da história, o que é que está acontecendo, eu já estou pecando. Não é verdade? Mas não somos assim, é pecado. É por isso que eu digo que todo dia eu peco. A gente são pessoas que julgam fácil, não é? É tão fácil resolver. É tão fácil resolver a vida do próximo, não é verdade? Rapaz, se fosse eu, era assim, né? Mas não é a sua vida. Resolver a vida do próximo é fácil. É a sua, você está resolvendo, você está colocando em ordem. É por isso que, irmão, Jesus fala que não julgueis, como é o resto? Para que não sejais o quê? E da medida que julgar, será o quê? Julgado. Né? E depois ele falou, hoje tu tira lá o cisco, né, do olho do teu irmão, tira o que do teu, a trave. Não é verdade? Não tem condição, irmão, de nós aqui, nessa matéria física e no terreno na qual ela está, nós ser perfeitos. E não podemos ser perfeitos aqui, meu irmão. Porque o dia que eu for perfeito, você pode ter certeza, eu vou julgar cada um de vocês, eu vou querer pisar porque eu sou perfeito. Eu sou perfeito.
Somos pessoas cheias de falhas, de dificuldade, mas qual a importância é que nós estamos aqui o quê? Tentando mudar o quê? A cada dia, nessa irmandade, em conjunto, no coletivo, e buscando quem? Ao Senhor, meu irmão. Na verdade, buscando ao Senhor. Então, que nós possamos continuar assim, buscando, perseverando. Claro, irmão, a gente não pode ter na cabeça, porque eu conheço pessoas, mas eu sou pessoas que eu digo agora cristão, né? Não, mas esse é meu jeito, né? Eu não, aí tá errado. Uma coisa é eu ter, mas uma coisa é eu tentar mudar o quê? Cada dia. Claro que nós aqui, até porque nós vamos usar dessa desculpa, um exemplo, né, irmãos? Para toda vida estar o quê? Dando mau testemunho, pecando, falando coisa que não deve. Aí realmente as pessoas ela tem autoridade e poder de apontar no para usar, mas tu não é crente, mano. Que atitudes são essas, né? Porque, irmãos, tem pessoas que têm essa desculpa. Uma desculpa esfarrapada. Acho que você escutou de muitas pessoas. Quando acontece, onde alguma pessoa, um irmão da igreja, ele cai no ato de adultério, qual a desculpa que ele dá depois que ele se arrepende? Mas se até Davi fez isso, você já escutaram isso? Eu já escutei muitas vezes. Se até Davi, e aí eu falo assim, Davi fez pior. Planejou, matou o marido da mulher. E imagine eu, por que eu não posso adulterar? Por que eu não posso pecar? Isso é uma desculpa, né? Pega lá o erro de uma pessoa e quer trazer o quê, né? Então, pô, aí não pode cair nesse contexto. Isso aí é o pecado deliberado. Aí é Deus completamente condenado, abominável diante de Deus. Que é aquilo que você programa por fazer. Exatamente. Mas muitos, não, mas assim, não da igreja do Senhor de Cristo, mas da denominação. A gente conversando, mais para honrar atrás de mulher e tal, né? Mas assim, até Davi fez isso. Mas não, você pode usar esse desculpa lá, quer dizer, toda vida você vai estar lá para isso, mas Davi fez, né? Então, às vezes, é certa desculpa que as pessoas tomam para poder cair naquilo que ele é tendencioso, né? É um perigo. Isso. Davi fez, mas esse rapaz olhou por três, como ficou comigo, Davi. Exatamente. Né? Mas é certa desculpa que as pessoas pegam na Bíblia, na Escritura, para poder trazer para ele. Não, mas quem era Davi? Eu falo assim que era Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, e olha o que ele fez. Imagine eu, né? Pensando em segundo o coração de Deus. Porque, claro que todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém aqui está isento. O que é que nós temos que fazer? Homens e mulheres, né? É fugir. Porque isso aí não está só no mundo, não, está para as mulheres também. É fugir que nem quem fugiu foi para Timóteo, não, estou falando a questão do adultério. José, né? A mulher foi lá, mas ele sai correndo, assim também tem que ser cada um de nós. Porque, irmão, eu acho que não tem homem forte, né? O cara não vai dizer que consegue não, é muito difícil. É melhor você sair fugindo, correndo às pressas, né? Porque se você ficar lá e bater de frente, meu irmão, é perigoso você cair nos deleites do pecado. É por isso que tanto homem como mulher tem que fugir não só dessa questão, mas de todas as questões que envolvem o quê? O pecado. Porque nós não temos força. A gente não tem força para. Né? Eu trabalhei na construção civil, irmãos, quando chega na época de acabamento, que é para rejuntar, eles contratam mulheres. A mulher é mais cautelosa, mais caprichosa, aí contrata muitas mulheres. Aí quando dei fé no intervalo lá, tinha um irmãozinho lá, todo final do intervalo ele estava no meio dos homens, no meio das mulheres. Você baixou daqui, eu chamei ele. O que é que tu está fazendo ali, meu? Tu é casado? Sou. E o que é que tu está fazendo naquele negócio ali? Eu adverti mesmo, sabe, irmão? Nem pensei que está. A gente se preocupa, né, meu irmão? Sabe que isso é um laço, mano. Daqui a pouco tu está se falando com essa mulher aí. Porque ele não sabe, não, irmão, continua lá. É
É porque assim, é um perigo. Irmãos, ó, hoje está muito fácil. De tanto homem como mulher cair nessas armadilhas aí, né? Principalmente para os homens, irmão. Irmão, hoje está aí uma coisa aí escancarada, sabe? Escancarada. As mulheres que não têm Deus, seriam respeito, seriam pudor. A grande maioria, irmãos, não são todos, mas a grande maioria, desrespeitando, não quer saber se você é casado, se você tem filho, não quer saber do seu histórico dela, quer saber se quer dar em cima de você e quer destruir o quê? A sua família. Da mesma forma lá, tem muito garotão lá, sabe? Doido pela mulher casada. Papapá, papapá. É verdade? Mulher também tem que fugir. Porque todos os dois estão sujeitos a cair nessa tentação, irmão. Que é terrível. É terrível. Até hoje eu estou fugindo. Correndo as léguas, sabe? Porque se eu não correr, meu irmão, eu ficar lá e vai fazer eu correr nos braços dela. Se eu for querer bater com ela, sabe? É por isso que eu tenho que. Agora eu vou fazer como lá no aniversário, tá amarrado. Amarrado, mulher. É uma coisa que não é tratada na igreja, essas coisas assim. Aí quando a fé acontece, fica todo mundo, ai, aconteceu. Acontece, meu irmão. Não vigia não fuja não, pra você ver se não acontece. Acontece. Aí a gente fica, o que se passa, a gente fica bem, rapaz, aconteceu isso. O irmão tal. Aí não fica, né, triste. Porque para mim isso é uma tristeza. Eu acho que não é alegria para nenhum de nós aqui quando a gente sabe que o irmão nosso ou a irmã nossa cai numa coisa terrível dessa aí, porque é uma destruição geral de uma família. E abala toda a igreja, sabe? Porque a Bíblia fala que nós somos um corpo, né? E se o membro está doente, está sofrendo, todo o corpo o quê? Sofre. Porque nós sofremos com o sofrimento do corpo, da igreja, do que está acontecendo. Então, irmão, já puxando para isso aqui, são coisas que a gente tem que estar o quê? Vigilante. Correr. Correr mesmo de verdade. Agora trazendo aqui para o texto. No versículo 21, Matheus. 21. Capítulo 5, versículo 21. Aqui a gente tem os evangelhos, nós vamos ver aqui, ainda mais agora quando Jesus começa ali, né? Começar a propagar, a falar, o que nós vamos presenciar mais é os grandes milagres. É Jesus propagando o evangelho, expulsando demônio, fazendo milagre, curando, fazendo tudo isso. Mas são coisas que nós podemos tirar lição o quê? Para a nossa vida, porque nós vamos ver pessoas, né, que nem sendo lá de Israel, do povo de Deus, que Cristo admirou, né, rapaz? Nem no meu povo eu encontrei tanta fé que não estou encontrando aqui fora, né? As pessoas recorrendo, buscando a Jesus, só em ouvir falar, né? Mas saber que Jesus faz e realmente opera, as pessoas correm, têm fé e acontece realmente a sua petição. Marcos. E, passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo, quanto tinha nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio o Dédras entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Pronto, só até aqui. E aí, irmão Marcos, quer que muito entende até aqui? São dois milagres grandes que Cristo vai estar fazendo, mas quer que muito entende até aqui. Bom, dois milagres grandes, né, no caso aqui também.
E um milagre que só de encostar na veste dele, a pessoa já se cura. E outro detalhe aqui também que eu observei é o rapaz, né, que chama Jesus, ele se prostrou de frente de Jesus para que Jesus curasse a menina de 12 anos. Né, e Jesus veio da fé do rapaz, né, a bondade dele, e serviu para a menina. E nós podemos observar que onde Jesus estava uma grande multidão, né? As pessoas lá tudo sedentas, né? Nem tanto pela palavra, nem tanto pela pregação, né, de Jesus, né, de salvação, mas era por aquilo que Jesus estava fazendo. O quê? Os milagres, não é verdade? A cura, alimentando a multidão de pão, né? Tanto que nós vamos ver depois lá, aquele grande discurso, né? Vocês me seguem só por causa do pão que eu dou, né? E a Bíblia fala que o discurso de Cristo foi pesado, né, irmão? Ao ponto da multidão de se dispersar. E Jesus, irmão, é aquele que fala assim no popular, que não alisava, né? Olhou para os 12 e vocês, o que é que vocês estão fazendo aqui? Se vocês quiserem ir, também pode acompanhar, né, a multidão, né? E Pedro lá vai, Senhor, para onde nós iremos? É assim, só no Senhor que há a palavra da verdade. Né? Jesus, ele não, sabe, vocês também que se quiser ir, pode partir. Né? Então, onde Jesus estava, irmão, estava andando o quê? Multidão. Mas aquela grande multidão justa que acompanhava, iam atrás de Jesus, não era interesse da propagação da salvação, do arrependimento do pecado, não. Mas era buscando aquilo que Jesus podia oferecer o quê? Fisicamente. Que era a cura física, seja de qualquer coisa, da cegueira, né, da morte, qualquer cura, né? E também Jesus alimentava aquelas pessoas, porque Jesus ele era aquele que tinha compaixão o quê? Da multidão, mesmo Jesus sabendo, porque irmãos, entendem? Jesus sabia qual era o interesse daquelas pessoas. Já sabia? Não, só estão me seguindo porque eu estou curando, a grande maioria, né? Só estão me seguindo porque eu não estou lá com fome, eu vou lá e multiplico o pão. Jesus sabia tudo isso. Mas Jesus, ele deixou de fazer o bem? Deixou, irmãos? Mas com nós é diferente, irmãos. Mas com nós muitas das vezes é diferente. Às vezes quando nós vemos que está tendo, que o cara está vindo só por aquilo que nós estamos oferecendo, claro, a chegar a certo tempo ele está vendo que é uma, pode-se falar até malandragem, né? No popular, né? Aí vamos fazer que nem Paulo, aquele que não quiser. Não, mas aquele que quiser trabalhar aqui também, né? Não como, né? Vai ter certo momento que, porque a Bíblia fala que nós temos que ser astuta como a serpente, manso como as pombas. Na questão de você estar o quê? Esperto, né? Atento, você vai saber que o cara vai estar agindo de má fé. Não é verdade? Aí você vai chegar lá, vai chegar lá a palavra, não é assim, né? Claro, quando você vê que está tendo uma má fé naquela pessoa, chega um momento que você vai lá, né? E pá. Mas claro, mas nunca nós temos que se cansar, irmão, de fazer o bem. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu não merendo na empresa que eu trabalho, eu sempre merendo de casa. Mas a empresa ela fornece 2 carioquinhos com manteiga e um cafezinho com leite. Aí eu chegava na empresa todo dia, aí lá tinha aqueles boladores de rua, dormindo na porta da empresa mesmo. Aí eu ia, entrava, passava manteiga nos carioquinhos, pegava um café, ia lá e dava para qualquer um visto logo na frente, né? Acordava, dormindo, né? Acordava, você quer merendar? Chamar alegria, tá? Aí quase todo dia eu fazia isso, mas chegou um dia, irmãos, que a gente como ser humano, eu já estou perdendo tempo. Todo dia eu tenho que entrar, passar manteiga e ir lá deixar, né? Como ser humano. Mas sabe o que foi que veio de momento? Que a Bíblia fala, meus irmãos lhe garanto, foi de momento. Quando eu pensei nisso, eu estava pensando que estava sendo cansativo para mim. Aí vem aquela passagem que a Bíblia fala que a gente não deve se cansar o que de fazer? O bem. Meus irmãos, quando veio aqui na minha mente, que foi o Espírito Santo de Deus,
Aí o rapaz, olha, sabe? Porque com o tempo se tornou chato. Todo dia está entrando, passando manteiga, bota café e vou lá. Não é para isso não. Mas nós não podemos se cansar o quê? De fazer o bem. Às vezes pode ser até exaustivo, né? Mas não vamos, né, cansar de fazer o bem, né? Agora, claro, vai chegar certo momento que nós vamos ter que ser que nem a serpente, né? Que nós vemos que está tendo uma fé de alguma parte. Opa, peraí, meu irmão. Você está pensando que eu sou menino? Né? Estamos aqui para falar, é assim, né? E assar, né? Vamos destruir aquela pessoa através da palavra de Deus. Então, onde Jesus estava andando em multidão, mas com o objetivo de procurar mais aquilo que era o quê? Que Jesus estava fazendo o quê? No físico, na cura, no milagre, no partir do pão, na multiplicação do pão. E aqui nós podemos presenciar que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, se prostrou. E ele fala que a sua filha já estava o quê? Moribunda, doente, né? Já ao ponto dele de falecer. Porque quando é moribundo, que fala, é quando ela está assim, já desfalecendo, já quase morrendo. E Jesus, ele vai lá, não, vou lá na sua casa. E no caminho que Jesus percorre, e a multidão também atrás, aquela mulher que já há muito tempo, ela tinha uma enfermidade que era um fluxo de sangue, né? Que não parava de sair. É verdade? E ela vendo que Jesus estava passando, agora meu irmão, ele tomou na fé dessa mulher. Uma mulher que estava correndo um grande perigo. E nós sabemos a história que aquela mulher, o fluxo de sangue, né? Acho que era as regras mesmo da mulher, né, irmão? Aquele fluxo de sangue era as regras, né? Tipo a hemorragia, né? Mas, cara ou não, ela tinha que ficar até isolada no tempo, né? Ela tinha que ficar isolada, não podia nem estar no meio da multidão. Mas só que talvez ela não estava isolada, porque nós podemos perceber que era uma mulher que tinha o quê? Posses, né? Tinha dinheiro. É tanto que a Bíblia vai falar que ela gastou tudo que tinha naquele tempo, né? Na época, poder ser curada dessa enfermidade. Mas que ela estava correndo muito perigo. E estava no meio daquela multidão, mas só que a fé daquela mulher, irmãos, era tão grande, a fé dela era tão grande, ela sabia que ia ser curada, que ela não se importou com a multidão, e nem o que poderia acontecer o quê? Com ela. Mas a fé dela era que se apenas ela o quê? Tocasse. Meus irmãos, se eu apenas tocar nas suas vestes, olha a fé da mulher, eu seria o quê? Curada. É interessante dizer que ela dizia isso para si mesmo. Para si mesmo. Ela já dentro do seu ser, né? Se eu apenas tocar, eu serei curado. Eu me lembrei daquela passagem também, daquele homem que vai ao encontro de Jesus, né? Se irmãos se lembrar bem, era o servo dele que estava doente, né? Aí Jesus quer até lá, mas não sou digno de receber o som na dianteira. Dá só a palavra. Dá só a palavra, Jesus. Que eu acredito que com tua palavra você vai ser curado, né? Porque eu também sou uma autoridade. Se eu disser vai. Se eu disser vem, e está querendo reconhecer a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. E Jesus se admira com a fé daquele homem, né? Ele lá no meu povo eu encontrei tanta fé que eu encontrei na vida desse homem. E aqui também eu vejo na vida dessa mulher. Tamanha fé que ela tinha, se apenas eu tocar, eu serei curado. E foi o que aconteceu. Realmente ela foi curada. Vamos lá, continua em Mateusão. Não, uma das mulheres. Tu parou no 26. Não, no 27, no 28 agora. Uma das mulheres, no 28. Um de cada vez, tá? Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu um pouco que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem
trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva, porque teve um fé. Vai em paz e fique livre deste mal. Amém. Até aqui aí, mano. Quer que Você pode? mudou assim, você explicar? Não, mas quem lê tem que. O que é que você achou aí? O que é que você achou aí? Que a gente vê aqui uma fé tremenda, né? Isso. Uma fé que curou, salvou, né? Jesus relata aí. A irmã Marta aí. A irmã Marta vai falar. Chamou a atenção, você comentou sobre aquele oficial, né? O oficial. Disse que contou a palavra, né? É. Sabe, eu vejo aqui o poder de Jesus. Ele está ali, é grande, grandioso. Mas nós limitamos o poder dele, né? Porque o Jairo, ele disse: vamos e coloca a mão na minha filha. Jesus vai. Aí a mulher disse: se eu tocar, eu vou ser curada. Tocou e foi. Esse outro falou: se eu não tocar no sol, fazer. Então, todos os milagres, eles aconteceram de forma diferente. Isso. O poder de Deus, o poder de Jesus, ele é um só. Mas nós limitamos, nós colocamos limites ao poder dele. Porque tem que o principal da sinagoga, que é religioso, né? É uma autoridade religiosa. Esse foi o que mais limitou. Não, vou ter que ir lá e ainda tem que orar. Né? Mas a mulher, humilde sim, na simplicidade dela, ela acreditou que se ela tocasse, ela receberia. E o outro foi além, que nem era um religioso. Né? Mas ele ouviu falar desse homem e ele falou: não, porque eu tenho visto de você, eu sei que só com a sua palavra você não vai fazer a cura. Então, assim, Jesus ele tem todo o poder, Deus tem todo o poder. Nós não devemos pôr limites no poder de Deus, no poder de Jesus. Jamais colocar barreiras de impedimento para ele agir. Ele vai agir. Basta o que? Ter o que? Né? Isso. Acreditar e pronto. Descansar. Descansar. Fala, meu pai. É porque às vezes a gente impõe a forma que a gente quer que Deus ache. É isso. Aí deve age assim, dessa forma, desse jeito. Você fazendo essa colocação, foram três curas de três formas diferentes, né? Ela tocou nele, o outro pediu para ele tocar, o outro assim, eu nem preciso nem eu tocar em você, nem você tocar nele, basta uma palavra. E a fé que foi elogiada, porque a fé elogiada mesmo foi a tua. Aqui diz que não, a tua palavra. Não, exatamente, foi. Ele elogiou, ele disse que nem Israel encontrou. Tamanha fé que ele encontrou naquele homem, porque reconhece mesmo que Jesus ele tinha poder para isso, né? E só com a palavra o servo dele ia ser curado. E interessante, irmãos, que Jesus ele vê que sai de tudo, né? E o que foi que imitou com a multidão? Meu Senhor, todo mundo te apertando, você derrei com essa pergunta, né? É igual a você. Aí Jesus, não, aconteceu algo diferente aqui, né? Jesus já sabia de tudo, mas olha, né? A mulher trêmula, não é verdade? Espantada, com medo de falar. Porque na noite que o povo tocava uma mulher, Impura, se tornava impura. Porque ela sabia de toda a lei. Por isso que ela ficou espantada. Mas ela sabendo, a Bíblia fala, ela sabendo o que aconteceu com ela, que logo ela foi sarada, quando tocou, mas mesmo ela espantada, dizendo, Senhor, foi eu que lhe toquei. E contou toda a verdade, né? É interessante, irmãos, que Jesus, no versículo 4, fala assim, e ele disse, filha, a tua fé o quê? Te salvou, ser curado dessa enfermidade. é interessante que os três evangelistas falam
A tua fé te salvou. A gente vai ver que tem muitas das vezes que Jesus só cura, né? Mas muitas das vezes ele fala, ó, primeiro, ó, vai que a tua fé o quê? Te salvou, né? Foi o que aconteceu. Foi Marcos, foi o Daniel, do mundo lá que desceu o telhado, foi no telhado, né? Na tua fé te salvou, né? E curou aquele homem, não foi? Hã? Lá, Perdoados os teus pecados. levanta. Isso. Os amigos levam lá, né? O cara na maca. Então aqui, irmãos, o que a gente podemos aprender, tirar de lição, é a fé. Né? Essas pessoas, a fé que eles têm que ultrapassa as barreiras, que já aconteceu com essa mulher, não é verdade? Ela correu muito perigo, mas ela não olhou para a multidão, não podia acontecer, mas ela sabia que só tocando poderia ser o quê? Salvo, curar, e isso aconteceu nela. E esse outro caso aqui, que é o de Jairo, que ele pede para Jesus ir até lá, tocar a mão, né? Aí vamos lá, a Vitória vai ler a Vitória. Sabemos que esse texto aqui tem denominações que fazem a doutrina aí. Isso. Tocação nas férias. Você está passando necessidade, sofrendo, doença. Vem tocar aqui no banco, vem tocar aqui na fé. 35, Vitória. Bem assim, para nós poder entender. A tua voz é tão linda. Você fala bem alto. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda não morreu. Pode dar. Mas Jesus, sem levar em conta as palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém escolhesse, a não ser Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os choravam e os que planteavam. Ao entrar disse: Porque vos alvoroçais assim, é? por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas não. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram tranquilos. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem ideia. Bom, agora tu vai explicar também. Sai dessa, então. É que tu entende meio pouco. E o pessoal que estava chorando não tinha meio que fé que a menina estava morta. Aí foi lá e Jesus mandou a criança. Depois a menina viveu. Rapaz, isso aí tá de jeito, né? Irmãos, então olha o que acontece, né? Jesus lá, aí vem uns ao encontro, né? Ó, nem como ele vai ao resto não, porque a menina já faleceu. Não é verdade? Falou isso pro pai, para Jesus e os que estavam lá. E Jesus, ó, crê somente, a menina não morreu, ela dorme. Jesus fala em alta voz, a menina só dorme. Crê, falou pro pai da menina, né? Nesse momento Jesus vai só Jesus, o pai e aqueles 3 apóstolos, né? Que era Pedro, Tiago e João. Quando chega lá, tá lá o alvoroço, né? Todo mundo planteando. E quer ver o alvoroço é velório de pobre, irmão. O negócio é sério. A menina ela chora alto, cai no chão. Não, mas a minha é aquela mulher que estava chorando, ela amava chorar. Não passa. É, lamentável. A menina, que 12 anos de idade, Isso. E mocinha. esse texto bíblico agora eu não falo. Não, que essa parte descontraída. Jesus chega lá, todo mundo proteando, chorando realmente a morte da menina. Não é verdade?
E Jesus, por que vocês estão alvoroçados, chorando, né? A menina, ela só dorme, né? E as pessoas começaram a rir de Jesus, né? Porque naquele tempo, também hoje, tinha pessoas que, quando a pessoa falecia, ela sabia que faleceu, né? Pelos batimentos cardíacos e tudo, né? Na menina só dorme. Interessante que Jesus falou entre Jesus, o pai, a mãe, os apóstolos, e naquele momento ele manda aquela menina se levantar, e aquela menina reviveu. Mas por que Jesus, ele pede, irmãos? O pai, a mãe, os apóstolos, para que não anunciasse aquilo que aconteceu naquele canto ali. Por que Deus pede? Para que eles não espalhem, não falem. Qual o motivo? Um dos motivos é esse, porque quando as pessoas descobrem, rapaz, até bom como ele revive, e eu pegar Jesus e levar para o cemitério, né, naquela época lá. Então Jesus não queria, porque é uma coisa que ele fez ali, por isso se tornar um alvoroço maior ainda, ao ponto ele nem conseguir entrar e nem uma cidade para estar pregando o Evangelho. É por isso que Jesus ele foi sábio, quando foram lá avisar no caminho que a mãe tinha falecido, que ele falou, não, ela só morre. Quando chega lá, não, ela só morre, ela não morreu. Né? Porque se ele fala que ela morreu e ele ressuscitou, aí, meus irmãos, o alvoroço era grande. O alvoroço era grande porque Jesus fazia, imagine, as pessoas sabendo o que aconteceu, né? Em certas coisas Jesus pediu para que as pessoas não anunciassem, né? É tanto que teve um que Jesus também pediu, mas ele não obedeceu, só foi espalhando lá o evangelho, né? Falando. É, o cego e os leprosos. Foi. Jesus pediu para não falar, mas eles. Aí Jesus não podia mais entrar naquela cidade. Era por isso que Jesus, ele, em certos momentos, ele pediu, não anuncie para ninguém. Mas, meu irmão, você ser curado, de uma lepra, de uma cegueira, a vontade de espalhar, na verdade, sair gritando dos quatro cantos do mundo. Mas só que eles sabem que fazendo isso, ia impedir que ele entrasse naquela cidade e pudesse fazer coisas maiores ainda, né? Mas o principal objetivo de Jesus, irmão, Jesus ele curava, ele alimentava, porque ele se compadecia, ele tinha compaixão da multidão. Mas o objetivo de Jesus era a propagação do Evangelho, que era um arrependimento do quê? Dos pecados. Que as pessoas se arrependessem, reconhecessem que era pecador, voltassem para Deus. E a pregação de Jesus foi para arrepender-se, porque o Deus do quê? Está bom, vai falar. Cada situação que ele viu aí nesses 4 capítulos, é a situação do novo sem Cristo. Por exemplo, eu trouxe nós, diante de Deus, o pecado das duas vidas. Cego, cegueiro, era cego, mas por Deus. Na mesma situação, mortos, que Deus nos ressuscitou. Então, se você olhar essa situação aí, retorna também espiritual. Isso. É a situação do pregador para ele, certo? Muito surdo. Isso aí você também isso não é mentira. Você não é Deus aqui, é Deus. Era surdo, certo? Mas agora tu vê. Isso. Então, pronto, o que nós já aprendemos aqui é a questão da fé. A gente não é uma forma limitada, né? Porque às vezes quer limitar o poder, né? Mas Deus ele é poderoso e pode fazer muito mais em nossas vidas, né? Basta que nós possamos crer, é verdade, ter fé e acreditar que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas a gente tem que ver que esse realmente é uma cura bíblica. Não, exatamente. Porque nós sabemos, nós também, na situação que ele faz milagre. Ele tem poder para isso. E mais. Por exemplo, o bom da nossa situação é porque nós não vivemos dessa prática de dizer, hoje é quarta-feira, dia da cura. Libertação. Dia da. Né? Então,
a gente não pode ver no carro, porque na nossa própria casa, a gente pode orar a Deus e ter proteção e apreciação. Exatamente. E precisa eu ir para a quarta-feira lá receber minha bênção. O meu derretor. Então é por isso que eu pode perguntar a nossa. Amém? Vamos ficar de pé. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, se Cristo voltar, nós também não partir logo, né? É o Mateus, né? Capítulo 6. Nós possamos estar estudando. É lá, tá aberto, é para quem quiser ir. Na sexta-feira, exatamente. É nessa agora ou na próxima? É essa agora. Lá no Zé Val. Quando eu chegar lá, já É. Viu? Essa agora, viu? Vem? Essa agora. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua, Pai, fazendo. Nós não somos merecedores, Pai, de nada, mas a cada dia, Pai, o Senhor vem agindo com grande poder e misericórdia, Pai, por cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que passou, por tudo que o Senhor proporcionou para nossas vidas até aqui. E aqui eu venho te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, do dia que o Senhor nos proporcionou para algum dia, nos proporciona também, Senhor, uma boa noite, que nós possamos dormir bem, que nós possamos descansar nosso corpo físico. Se for da tua vontade, Pai, nos dar um novo dia, Pai, com a presença. Senhor, do dia que o Senhor nos trouxe até aqui, nos leva para as nossas casas em paz, que nada para nos aconteça. Em nome de Jesus, teu filho amado, eu te agradeço, amém e amém.